Salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Meus amigos, hoje infelizmente não vai ter jogo do Vasco, mas tem notícias aqui quentinhas para vocês aí e para todos os torcedores do Vasco. Bom, pessoal, vamos falar aí hoje sobre o que o Campelo planeja em fazer com o dinheiro do sócio torcedor. A gente conseguiu aí alcançar a marca de 122 mil sócios, parabéns aí à torcida do Vasco. Também vamos falar sobre uma possível proposta já enviada pelo Vasco a um atacante colombiano e também vamos falar sobre a renovação do Fred Guarín. Bom, pessoal, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal. A gente está quase chegando a 50 mil inscritos. Se inscreve aí se você for novo aqui no canal. Dá aquela força aí para o nosso canal continuar crescendo a cada dia mais. Também peço aí para você ativar o sininho das nossas notificações. Lembrando aí que no final tem salve para a galera que está sempre comentando aqui. Fica até o final para ver se o seu nome vai sair aí no vídeo de hoje. Bom, meus amigos, esse assunto é de curiosidade imensa de praticamente todos os novos sócios do Vasco. O que o Vasco vai fazer com o meu dinheiro que eu estou investindo no sócio torcedor? Pois então, o Campelo deu uma entrevista dizendo que o Vasco agora vai se fortalecer muito mais com o dinheiro desse sócio que se associou nos últimos dias e que o Vasco poderá cumprir aí os seus compromissos com os jogadores, no caso, os salários. E o Campelo disse que entrará cerca de 1.800.000 a mais por mês somente do sócio torcedor. Isso já é uma boa parte da folha salarial aí do Vasco, quem sabe aí de 2020. Torcemos para que isso realmente se cumpra, não haver nada de diferente, né, meus amigos? Porque a gente sabe como que funcionam as coisas no futebol. Não faça nada de diferente com o dinheiro do sócio torcedor. Como ele próprio disse depois que assumiu o poder no Vasco, disse que o Vasco seria transparente, que isso, que aquilo. Vamos aguardar essa transparência aí com o dinheiro do sócio torcedor, que o sócio está sendo investido, que ele disponibilize no site toda a renda do sócio torcedor, para onde está indo e qual investimento o Vasco está fazendo com o dinheiro do sócio. O torcedor também se associou bastante para querer ver um Vasco mais competitivo ano que vem, porque também a gente não aguenta mais ver esses jogadores sem condições nenhumas de vestir essa cruz de malta aqui, de vestir a camisa do Vasco. Não me representa, não representa você, não representa a maioria dos torcedores do Vasco. São poucos os que representam, meia dúzia no máximo. E o Vasco hoje, infelizmente, está com um elenco muito fraco. Torcemos para que o ano que vem se renove, traga jogadores de qualidade, que tem aí de onde tirar um pouco mais de investimento, que o Vasco tente buscar mais parceiros, como eu já disse aqui no vídeo de ontem sobre a Van, tomara que dê certo. E também a gente espera ainda aquele investimento lá do Catar, né? Será que isso vai sair mesmo? Será que isso é verdade? E a torcida do Vasco fica aí esperando o que vai acontecer sobre esse investimento e também sobre o futuro do Vasco. Torcemos para que 2020 seja um ano mais promissor para o Vasco, que a gente possa conquistar pelo menos algum título aí de expressão, a Copa do Brasil ou talvez uma Sul-Americana, seria de ótimo tamanho. Meus amigos, ontem também saiu a notícia de que o Fred Guarín estaria aí praticamente com os 2 pés garantidos em São Januário em 2020. O jogador já está perto aí de assinar a sua renovação. O jogador tem 33 anos e pode sim continuar no Vasco em 2020. Ele já tem um interesse em ficar no Vasco anteriormente. O seu objetivo era ficar até o fim do seu contrato, até dezembro, e em janeiro partir para a MLS, né, o campeonato dos Estados Unidos. Mas talvez ele tenha ficado encantado aí com a torcida do Vasco, com o clube, com o Rio de Janeiro e decidiu ficar mesmo no Vasco. Torcemos para que ano que vem o Guarín jogue muito mais do que ele está jogando, que ele entre em forma, que ele tenha mais ritmo de jogo, que faça uma bela pré-temporada, porque é um jogador que pode nos ajudar demais nessa temporada de 2020. E também torcemos para que o Vasco contrate mais jogadores de qualidade para ajudá-lo ali no meio campo, para que o Vasco não jogue no meio campo inchado, como vem jogando nos últimos jogos aí, e também sobrecarregar o Guarín, né, por ser o jogador com maior qualidade no meio campo. Todas as bolas passam por ele e muitas das vezes ele já está cansado, não consegue dar sequência nas jogadas. E o Vasco tem que abrir o olho nisso aí, contratar bons jogadores de meio campo para compor ali, juntamente com o Fred Guarín. O vascaíno que assiste o jogo percebe que o Guarín perde a bola muito fácil,
tenta às vezes fazer uma jogada mais difícil. Isso sim é falta de ritmo, isso sim é desentrosamento com o time, isso é falta de condicionamento físico. Torcemos para que ele entre em forma na pré-temporada, que no Campeonato Carioca ele entre voando e no Campeonato Brasileiro consequentemente também. Segundo algumas fontes aí de jornais, de sites colombianos, o Vasco teria enviado uma proposta tentadora ao atacante Germán Cano. O atacante tem 31 anos e está jogando no Independiente Medellín da Colômbia. O jogador é um excelente atacante, um atacante goleador que faz muitos gols e agora pode ser que o Vasco aí contrate esse fenômeno, né? Um bom jogador. Não, como eu já disse num outro vídeo que eu falei dele mesmo, não tem como a gente assistir o Campeonato Colombiano para ter ideia de como que é esse jogador. Mas por vídeos na internet, no YouTube, o jogador é um jogador bastante rápido, goleador e raçudo. Isso é que falta no Vasco, raça, jogadores que jogam por amor, assim como o Rossi vem fazendo. Seria interessante ter o Germán Cano ali na frente do Vasco, ali no comando de ataque. Seria muito bom um atacante desse nível vestir na camisa do Vasco. E segundo essa imprensa colombiana, o Vasco já teria feito sim uma proposta que seria tentadora e difícil de recusar. O contrato do jogador termina agora no fim do ano e provavelmente o Vasco já está de olho nisso e enviou já uma proposta salarial para o atleta para ver se ele aceita vir jogar no Vasco em 2020. Seria aí talvez o terceiro colombiano, caso o Vasco também renove com o Osvaldo Henriques e com o Fred Guarín, conforme eu disse um pouco atrás. Seria ótimo para o Vasco contar com ele. O jogador já está sendo convocado para a seleção colombiana, apesar de ter 31 anos, é um ótimo jogador e jogaria fácil no Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria um bom reforço para o Vasco. Também o Vasco trazer o Bland, seria dois atacantes aí indiscutíveis e que o Vasco teria elenco para o ano que vem, porque não adianta, time campeão tem que ter elenco, não adianta só ter um jogador, igual quando a gente tinha o Max Lopes. O Max Lopes resolvia, mas quando ele tomava muitos amarelos e ficava suspenso, não entrava ninguém, entrava o Andrés Rios e não dava conta do recado, ou talvez entrava algum outro jogador que não conseguia dar sequência. Agora podemos ter aí dois bons atacantes no ano que vem. Espero que a diretoria do Vasco feche contrato com o Bland e também com o Germán Cano, que seria interessantíssimo aí para o ano de 2020. Bom, meus amigos, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre as declarações do Campelo, sobre o que ele vai fazer com os sócios, que é pagar parte do salário dos jogadores, se você concorda com isso ou se você preferia que o Vasco tentasse investir em algum outro jogador, trazer reforços ou talvez investir na base. Também comenta aqui sobre a renovação do Fred Guarín, se você renovaria com o Guarín, se você não queria o Guarín no Vasco mais, também comenta aí. E também fala sobre o Germán Cano, se você acredita que seja um bom reforço para o Vasco em 2020. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre comentando aqui no canal. E hoje eu quero mandar um abraço aí pro Luiz José em Pão de Açúcar, no Alagoas, muito obrigado. Um abraço aí pro Caulim Martins, ele pediu um salve pro Cezinho aí em Ibituba, em Santa Catarina, muito obrigado. O Luiz Cláudio em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, muito obrigado aí, Luiz. Um abraço pro Marciano Rodrigues, ele pediu um salve pro filho dele, Marcelo, no Ceará, muito obrigado. Um abraço aí pro Ed Silva em Lowell, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele sempre acompanha o nosso canal aqui lá dos Estados Unidos. Muito obrigado aí, Ed Silva, um abraço para você aí e convida seus amigos aí americanos a torcer pro Vascão e se associar, hein? Bom, um abraço aí também pro Cauã Lima em Manaus, muito obrigado. O Anderson em Santa Catarina, muito obrigado. O Luciano Henrique em Orizânia, aqui em Minas Gerais, muito obrigado. Um abraço aí pro André Luiz em Grajaú, no Maranhão, muito obrigado. E para fechar, o Francinaldo também do Maranhão. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos e tamo junto.